Episódio 1. O vizinho das 3h17. Às 3h17 da manhã, eu acordei sentado na cama. Não deitado, sentado. Como se eu tivesse levantado durante a noite, feito alguma coisa pela casa, voltado para o quarto e esquecido de deitar. A casa estava escura. A janela estava fechada. O quarto tinha aquele silêncio pesado de madrugada. Então percebi a porta, aberta. Eu moro sozinho. E tinha certeza de que a tinha fechado antes de dormir. Tentei explicar. Banheiro, sede, cansaço. A gente sempre tenta salvar a normalidade primeiro, mesmo quando ela já começou a rachar. Então ouvi um som vindo da cozinha. Baixo, quase delicado, como vidro encostando em madeira. Esperei. Nada. Pensei em voltar para a cama. Mas o som veio de novo. Levantei devagar, sem acender a luz, e fui pelo corredor no escuro. Na entrada da cozinha, antes de apertar o interruptor, ouvi minha própria respiração. Curta, presa. Então acendi a luz, e vi 3 copos de água sobre a mesa. Um perto da minha cadeira. Um na cadeira da frente. Um na ponta da mesa. 3 copos. Todos cheios até a metade. A água estava parada. Ou quase parada. Talvez fosse minha mão tremendo enquanto eu olhava. Eu não lembrava de ter colocado aqueles copos ali. E essa foi a parte que me assustou de verdade. Eu não lembrava. Talvez eu tivesse levantado dormindo. Talvez fosse sonambulismo. Talvez meu cansaço estivesse criando buracos na minha memória. Essa possibilidade deveria ter me tranquilizado. Mas não tranquilizou. Porque antes de encontrar aqueles copos, eu tinha seguido meu vizinho até a floresta. E lá, antes mesmo de se virar, ele disse meu nome. Mas para você entender por que 3 copos me deixaram paralisado na cozinha, preciso voltar à primeira noite em que vi Otto Weber sair de casa. Eu me mudei para aquela rua no começo do inverno. Pelo menos é assim que eu lembro. Lembro das caixas no chão, da chave na minha mão e da porta abrindo pela primeira vez. Mas não lembro com clareza do caminho até ali. Não lembro se chovia. Não lembro quem me entregou a chave. Não lembro direito do rosto do corretor. Lembro da sensação de entrar numa casa vazia e pensar: talvez aqui eu consiga começar de novo. Meu casamento tinha acabado havia poucos meses. Não foi barulhento. Foi pior. Um fim silencioso. 2 pessoas param de perguntar, param de esperar respostas, até que a casa continua igual, mas algo essencial já foi embora. A última frase que Marina me disse pessoalmente ficou presa na minha cabeça. Você sempre espera que o silêncio resolva o que você não tem coragem de responder, ela disse. Na hora, achei injusto. Hoje não tenho tanta certeza. Quando me mudei, eu queria distância da casa antiga, das mensagens que eu não respondia, e da sensação de que cada silêncio meu tinha virado uma dívida. A rua parecia perfeita para isso. Pequena, calma, quase parada, com casas antigas, jardins bem cuidados e vizinhos que se cumprimentavam com um aceno curto, como se falar demais fosse falta de educação. Só depois percebi um detalhe. Ninguém ali perguntou de onde eu vinha, onde eu trabalhava, se eu tinha família ou por que eu estava sozinho. Na hora, achei conveniente. Mais tarde, achei estranho. Naquela rua, as pessoas evitavam certas perguntas. Talvez por educação. Talvez por medo. A casa da frente era mais antiga. Fachada clara, telhado escuro, jardim pequeno e cortinas pesadas, quase sempre fechadas. Na caixa de correio estava escrito: Otto Weber. Ele devia ter uns 70 anos. Talvez mais. Alto, magro, ombros curvados, como se carregasse um peso invisível. Durante o dia, eu o via pouco, buscando correspondência, mexendo no jardim, ou parado diante do portão, olhando para a rua vazia. Nunca parecia com pressa, mas também nunca parecia em paz. A primeira coisa estranha aconteceu no mercado. Vi Otto comprar 3 pãezinhos, 3 garrafas pequenas de água e um pacote de sal. Dias depois, a mesma compra. Na semana seguinte, de novo. Sempre na mesma ordem, sempre em dinheiro,
sempre sem olhar para ninguém. A segunda coisa estranha era o relógio. Otto sempre olhava para o pulso antes de entrar em casa, esperava alguns segundos e só então atravessava a porta. Como se até isso exigisse um horário certo. Eu ignorei as duas coisas, porque é fácil ignorar algo estranho quando aquilo ainda não tem ligação com você. Até a noite em que perdi o sono. Eu tinha ido dormir tarde. O aquecimento estalava nos canos. O vento batia na janela. E minha cabeça funcionava daquele jeito cruel de quando a casa fica quieta demais. Peguei o celular. 3:14. Levantei para beber água. Quando estava voltando para o quarto, vi uma luz acender do outro lado da rua. A luz da entrada da casa de Otto Weber. Parei no corredor. Talvez porque aquela luz tenha acendido de repente, como um olho abrindo na escuridão. Fui até a janela da sala e afastei a cortina só um pouco. A porta da casa dele se abriu. Otto saiu usando um casaco comprido e escuro. Na mão esquerda, carregava uma pequena bolsa preta de pano. Ele fechou a porta com cuidado, trancou, guardou a chave no bolso e ficou parado na calçada. Completamente imóvel. Olhei para o celular. 3:16. Durante aquele minuto, ele apenas esperou. Então o relógio mudou. 3:17. E Otto começou a andar. Não rápido, não devagar. Andava como alguém que já tinha feito aquele caminho tantas vezes que as pernas sabiam para onde ir. Ele passou diante da minha casa, seguiu até o fim da rua e virou à esquerda, na direção da estrada que levava para a floresta. Fiquei olhando até ele desaparecer. Na hora, achei estranho. Mas existe uma distância enorme entre achar algo estranho e entender que aquilo vai mudar sua vida. Voltei para a cama tentando explicar. Insônia, doença, caminhada noturna, velhice, mania. Qualquer explicação servia, desde que fosse normal. Na noite seguinte, acordei de novo. Sem sede, sem sonho, sem barulho. Peguei o celular. 3:15. Antes mesmo de levantar, eu já sabia que a luz da casa dele estaria acesa. E estava. Fui até a janela. Otto saiu com o mesmo casaco, a mesma bolsa, a mesma postura. Parou na calçada. 3:16. Esperou. 3:17. Começou a caminhar. Na terceira noite, coloquei o alarme para 3:10. Eu sei como isso soa. Mas quando seu vizinho sai toda noite no mesmo horário, com uma bolsa preta rumo à floresta, sua cabeça constrói perguntas. E perguntas são perigosas. Na terceira noite, ele saiu de novo. Na quarta também. Na quinta chovia. Mesmo assim, às 3:17, Otto Weber saiu. Sem guarda-chuva, sem lanterna, com a bolsa preta na mão. Foi a primeira vez que senti medo, porque ninguém faz isso todos os dias por vontade simples. Na semana seguinte, comecei a gravar da janela, escondido atrás da cortina. Não para postar, não para mostrar a ninguém, só para provar para mim mesmo que eu não estava inventando. Foi aí que percebi um detalhe. Quando Otto saía, a bolsa parecia cheia. Quando voltava, cerca de 40 minutos depois, parecia vazia, mole, dobrada, sem peso. Tentei explicar. Algum animal, pássaros, alguém escondido. Mas quem vai à floresta às 3:17 da manhã? E por que todos os dias? A curiosidade começou a me mudar. Durante o dia, eu prestava atenção nele. Não me orgulho disso, mas também não conseguia parar. Quanto mais eu observava, mais percebia que Otto Weber obedecia regras invisíveis. Cortinas quase fechadas, nenhuma visita. Relógio sempre consultado antes de entrar. Uma tarde, encontrei Frau Klein perto das lixeiras. Ela morava 2 casas depois da minha e tinha aquele jeito de pessoa que sabe tudo da rua, mas só conta o que quer. O Sr. Weber mora aqui há muito tempo? Ela olhou para a casa dele antes de responder. Muito, ela disse. Ele tem família? Eu perguntei. Tinha esposa, ela respondeu. Tinha? Eu perguntei. Ela foi embora, Frau Klein disse. Ela falou isso e ficou calada. Ele sempre foi assim? Eu perguntei. Frau Klein olhou para mim. Assim como? Ela perguntou. Eu quase disse, saindo de madrugada com uma bolsa preta para a floresta.
mas alguma coisa me segurou. Em vez disso, falei, reservado. Ela apertou o casaco contra o corpo. Depois que uma pessoa passa tempo demais sozinha, ela deixa de parecer sozinha. E começa a parecer outra coisa, ela disse. Outra coisa como? Eu perguntei. Ela não respondeu. Pegou a lixeira vazia e entrou em casa. Naquela noite, vi Otto perto do portão, com uma pequena pá encostada na parede. Pela primeira vez, decidi falar com ele. Boa noite, Sr. Weber, eu disse. Ele levantou os olhos devagar. Boa noite, ele respondeu. A voz dele era baixa, rouca, não fraca, apenas baixa. Aproximei-me do portão, tentando parecer casual. Vi o senhor no mercado outro dia. O senhor gosta daqueles pãezinhos de lá? Eu perguntei. São bons, Otto disse. Eu deveria ter parado ali, mas não parei. O senhor costuma caminhar bastante, né? Eu perguntei. Ele não respondeu. Até de madrugada, eu disse. O rosto dele mudou. Quase nada. Mas mudou. Como se uma porta tivesse se fechado por dentro. Ele olhou para minha casa. Depois olhou para mim. Você tem dificuldade para dormir, Rafael? Otto perguntou. Meu corpo inteiro endureceu. Eu nunca tinha dito meu nome a ele. Nunca. Talvez tivesse visto na caixa de correio. Talvez alguém tivesse comentado. Talvez meu nome estivesse em algum documento. Mas naquele instante, ouvir meu nome na boca dele foi como sentir uma mão fria encostar na nuca. Às vezes, eu respondi. Otto assentiu devagar. Então, quando conseguir dormir, aproveite, ele disse. Pegou a pequena pá, virou as costas e entrou em casa. Fiquei parado diante do portão, com uma pergunta presa na garganta. Como ele sabia meu nome? Naquela madrugada, eu não dormi. Às 3h15, a luz acendeu. Às 3h16, Otto abriu a porta. Às 3h17, começou a andar. Mas antes de sair da rua, fez algo que nunca tinha feito. Parou diante da minha casa. Não olhou diretamente para a janela. Mas eu tive certeza de que sabia que eu estava ali. Ficou parado por alguns segundos. Depois continuou. Qualquer pessoa sensata teria fechado a cortina. Eu deveria ter aceitado que meu vizinho era estranho, talvez doente, talvez preso a um segredo que não era meu. Mas quando ele disse meu nome, deixou de ser só o segredo dele. Eu decidi segui-lo. Passei o dia tentando desistir da ideia. Trabalhei mal. Comi sem fome. Olhei pela janela mais vezes do que gostaria de admitir. Tentei mandar uma mensagem para Marina naquele dia. Talvez porque eu quisesse ouvir uma voz real, de fora daquela rua. Escrevi. Você está bem? A mensagem marcou como entregue, mas não como lida. Horas depois, quando abri o aplicativo de novo, a mensagem não estava mais lá. Talvez eu tivesse apagado sem perceber. Talvez nem tivesse enviado. Naqueles dias, eu já não confiava na memória. À noite preparei tudo. Jaqueta escura, celular carregado, sapatos silenciosos, chave no bolso e porta destrancada para sair sem ruído. Às 3h17, Otto saiu. Esperei alguns segundos. Depois fui atrás. A rua parecia diferente de madrugada. Durante o dia, era comum. Aquela hora parecia abandonada. Nenhuma janela acesa, nenhum carro, nenhum cachorro. Só Otto à frente. Mantive distância. Ele seguiu até o fim da rua e entrou na estrada que levava à floresta. A iluminação pública ficou para trás. A noite engoliu a figura dele aos poucos. Mesmo assim, ele não usava lanterna. A floresta começava depois de uma curva. Durante o dia, aquele lugar era comum. De madrugada, parecia uma parede. Otto entrou na trilha principal. Eu fui atrás. Cada passo meu parecia alto demais. Folhas úmidas, galhos pequenos, minha própria respiração. Depois de alguns minutos, ele saiu da trilha e entrou por uma passagem estreita entre as árvores. Não parecia um caminho oficial, mas uma passagem aberta pelo uso, como se alguém passasse ali há anos. Eu parei. Tudo em mim dizia para voltar, mas vi a sombra dele desaparecer entre os troncos. E fui. A passagem levava a uma pequena clareira. Não era bonita.
Apenas o espaço vazio entre árvores altas, folhas mortas no chão e uma pedra grande no centro, coberta de musgo. Otto parou diante da pedra. A bolsa preta estava na mão esquerda. Eu me escondi atrás de uma árvore. Peguei o celular e comecei a gravar. Meu coração batia forte demais. Otto ficou parado diante da pedra. Não rezou, não cantou, não olhou para o céu. Apenas ficou ali. Então falou, sem se virar. Você demorou mais do que eu esperava, Rafael. Otto disse. Eu parei de respirar. Não por ele ter me percebido, mas pelo jeito. Sem surpresa, sem irritação. Como se eu tivesse chegado a uma reunião marcada. Ele continuou. Pode sair. Eles disseram que você viria hoje. Otto disse. A palavra a eles atravessou a clareira. Eu não me mexi. Otto virou o rosto um pouco, mas não completamente. Se você correr agora, vai voltar amanhã. E depois de amanhã. E depois também. É melhor ouvir de uma vez. Ele disse. Eu queria correr, mas havia algo na voz dele que me segurou. Não era ameaça. Era cansaço. Um cansaço tão profundo que senti pena. Saí de trás da árvore. Como você sabe meu nome? Eu perguntei. Ele finalmente se virou. O rosto dele parecia diferente ali. Mais velho, mais magro, mais vazio. Eu sei há 17 anos. Otto respondeu. Eu ri. Não porque achei engraçado. Ri porque era isso ou entrar em pânico. Isso é loucura, eu disse. Otto olhou para mim com tristeza. Sim. Essa foi exatamente a frase que eles disseram que você falaria. Otto disse. O silêncio depois disso foi pesado. Quem são eles? Eu perguntei. Otto olhou para a pedra coberta de musgo. Eu não sei, ele respondeu. Como assim não sabe? Eu perguntei. Passei 17 anos tentando decidir. Pessoas, criminosos, seita, espíritos, delírio, doença. Depois parei de tentar dar nome. Otto respondeu. Mas eu sei onde os encontrei. Aqui? Eu perguntei. Aqui, Otto respondeu. Então Otto Weber começou a contar. 17 anos antes, Otto acordou de madrugada com a sensação de que alguém o chamava. Não uma voz, uma certeza. A esposa dele ainda morava com ele. Dormia ao lado. A casa estava fechada. Tudo parecia normal. Mas ele acordou sentado na cama, olhando para a porta aberta do quarto. A porta estava fechada quando dormiu. Ele olhou para o relógio. 13h17. Tentou deitar de novo. Havia uma pressão no peito. Não exatamente dor. Não exatamente medo. Era como se o corpo inteiro repetisse uma ordem silenciosa. Levante. Ele levantou, foi até a cozinha e encontrou a porta dos fundos destrancada. Tinha certeza de que havia trancado. Saiu para o quintal. Depois para a rua. Depois para a estrada. Quando percebeu, estava entrando na floresta. Eu não queria vir, Otto disse. Mas também não parecia que alguém estava me obrigando. Era pior. Parecia que a ideia tinha sido minha. Ele caminhou até aquela clareira e viu 3 pessoas paradas ao lado da pedra. Uma mulher de cabelo preso. Um homem baixo, com um casaco claro. E uma terceira pessoa que ele nunca conseguiu descrever direito. Porque sempre que tentava lembrar, a imagem mudava. Às vezes homem, às vezes mulher. Às vezes jovem, às vezes velha. Mas eram pessoas? Eu perguntei. Otto demorou um pouco. Pareciam, ele respondeu. Essa resposta foi pior do que um não. Eles pareciam humanos. Roupas comuns, rostos comuns, postura comum. Só que havia algo errado. Pequeno demais para apontar e grande demais para ignorar. Eles não tremiam de frio, não pareciam surpresos e não piscavam na frequência certa. E quando a mulher sorriu, Otto sentiu vontade de chorar. Por quê? Eu perguntei. Porque o sorriso parecia aprendido, Otto respondeu. Aprendido como? Eu perguntei. Como se alguém tivesse observado pessoas sorrindo e tentado imitar, ele disse. A mulher foi a primeira a falar. Otto Weber, você chegou no horário certo, ela disse, segundo Otto. Ele tentou perguntar quem eram, mas o homem de casaco claro respondeu antes. Essa pergunta não ajuda, o homem disse, segundo Otto. Então a terceira pessoa disse o nome completo da esposa dele. Depois disse algo que ninguém sabia. Otto não me contou o que era. Mas pelo rosto dele,
entendi que era uma culpa. Uma daquelas coisas que a pessoa enterra tão fundo que começa a chamar de esquecimento. A mulher apontou na direção da cidade, embora dali não fosse possível ver casa nenhuma. A partir de amanhã, você vai acordar todos os dias às 3h17, a mulher disse, segundo Otto. Otto perguntou por quê. Porque um dia, alguém precisará ver você sair. O homem de casaco claro respondeu, segundo Otto. Então a terceira pessoa deu um passo à frente. Daqui a 17 anos, ele virá. A terceira pessoa disse, segundo Otto. Ele quem? Otto perguntou naquela noite. A mulher respondeu, Rafael. Quando Otto disse meu nome de novo, naquela clareira, senti meu estômago afundar. Não, eu disse. Isso não faz sentido. Há 17 anos eu nem morava aqui. Otto me olhou como se já esperasse essa resposta. Eu disse a mesma coisa. Otto respondeu. E o que eles responderam? Eu perguntei. Ele ficou em silêncio por um instante. Depois disse. Disseram que lugar é uma coisa que as pessoas inventaram, para fingir que sabem onde estão. Eu não gostei daquela frase. Parecia sem sentido, e ao mesmo tempo, parecia ter sentido demais. Durante 17 anos, ele acordaria às 3h17, todas as noites, sem falhar. Disseram que ele sairia de casa, viria até aquela clareira e deixaria algo sobre a pedra. Algo como o quê? Eu perguntei. Otto abriu a bolsa de pano. Dentro havia um pedaço de pão embrulhado em papel. Só isso. Um pedaço de pão. Ele colocou sobre a pedra coberta de musgo. Você vem aqui há 17 anos para deixar pão numa pedra? Eu perguntei. Às vezes pão, às vezes água, às vezes sal, às vezes nada. Otto respondeu. Isso é um ritual, eu disse. Talvez, ele respondeu. E você simplesmente obedeceu? Eu perguntei. Pela primeira vez, a expressão dele mudou de verdade. Não para raiva, para exaustão. Você acha que eu não tentei parar? Otto perguntou. Na primeira noite em que não vim, acordei às 3h17, ouvindo alguém bater na porta do quarto. Otto disse. 3 batidas. E sua esposa? Eu perguntei. Dormia ao meu lado. Não ouviu nada. Otto respondeu. Depois disso, segundo ele, vieram relógios parados às 3h17, portas abertas, e uma manhã em que acordou descalço no começo da trilha, sem lembrar de ter saído de casa. Eu não sabia se acreditava, mas não conseguia rir. O cansaço dele não parecia encenação. Depois disso, passei a vir por vontade própria, Otto disse. Por medo? Eu perguntei. Ele olhou para a pedra. Por cansaço, Otto respondeu. Medo a gente entende. Cansaço é pior. Otto contou que a esposa tentou ajudá-lo no começo. Depois, começou a ter medo. Ele não dormia. Falava sozinho, saía de madrugada e voltava com cheiro de terra e folhas molhadas. Um dia, ela disse uma frase que ele nunca esqueceu. Você traz a floresta para dentro de casa, a esposa dele disse, segundo Otto. Pouco tempo depois, ela foi embora. Otto disse que nunca a culpou. Ela fez o que qualquer pessoa faria, Otto disse. Saiu antes que a casa deixasse de ser casa. Por um instante, ele pareceu apenas um homem velho e sozinho, destruído por algo que talvez fosse real, talvez não. E talvez isso fosse o mais assustador. Por que eu? Eu perguntei. Otto enfiou a mão no bolso interno do casaco e tirou um papel dobrado várias vezes. O papel estava amarelado. Havia uma data de 17 anos antes e frases escritas à mão, em alemão. A letra tremia. Otto iluminou o papel com o celular. Li devagar. Uma das linhas dizia: um homem chamado Rafael me seguirá até a clareira. Ele estará usando jaqueta escura. Dirá que isso é loucura. Olhei para minha jaqueta, escura. Olhei para Otto. Você escreveu isso hoje? Eu disse. Ele assentiu. Como se entendesse. Eu também diria isso, Otto respondeu. Você pode ter descoberto meu nome, eu disse. Posso, Otto respondeu. Pode ter me visto na janela, eu disse. Vi, Otto respondeu.
Pode ter deduzido que eu viria, eu disse. Talvez, Otto respondeu. Então isso não prova nada, eu disse. Otto dobrou o papel devagar. Eu sei, ele respondeu. Aquilo me irritou. Então por que está me mostrando? Eu perguntei. Porque eu também passei muitos anos tentando transformar tudo em coincidência, Otto disse. E não funcionou? Eu perguntei. Funcionou por tempo suficiente para eu continuar aqui, Otto respondeu. A frase me incomodou. Ele não disse vivo, disse aqui. Eu queria ir embora, mas antes que conseguisse, perguntei. O que acontece agora? Otto fechou os olhos. Agora eu paro, Otto respondeu. Para de vir aqui? Eu perguntei. Foi o que eles disseram, Otto respondeu. E eu perguntei. Otto não respondeu. E eu? Repeti. Ele olhou para a pedra. Você começa, Otto disse. Senti frio no rosto. Começa o quê? Eu perguntei. Às 3h17, Otto respondeu. Dei um passo para trás. Não, eu disse. Otto não discutiu. Na primeira noite você vai encontrar algo fora do lugar, ele disse. Na terceira noite, vão chamar seu nome. Para, eu disse. Não responda, Otto falou. Que regras são essas? Eu perguntei. Otto hesitou. Não responda quando chamarem seu nome. Não beba água se houver 3 copos. Não toque no que estiver sobre a pedra. Otto, eu comecei. E se algum dia você vir 4 pessoas nesta clareira? Ele disse. Ele parou. O quê? Eu perguntei. Ele engoliu seco. Não olhe para a quarta, Otto respondeu. A clareira pareceu menor. Olhei ao redor, sem querer. Isso é loucura, eu disse. Eu sei, Otto respondeu. Você precisa de ajuda, eu disse. Eu precisei, Otto respondeu. Não recebi. Eu não vou participar disso, eu disse. Eu disse a mesma coisa, Otto respondeu. Eu não sou você, eu disse. Pela primeira vez, Otto pareceu sentir pena. Eu também disse isso, ele respondeu. A raiva subiu. Pare de falar como se isso já tivesse acontecido, eu disse. Ele ficou em silêncio. Depois respondeu. Talvez esse seja o problema. O quê? Eu perguntei. Para eles talvez já tenha, Otto disse. Naquele momento, ouvimos um galho quebrar entre as árvores. Nós dois viramos. Não havia ninguém. Só troncos, escuridão e folhas imóveis. Mas senti aquela certeza antiga. Havia algo olhando antes mesmo que meus olhos encontrassem qualquer coisa. Otto pegou a bolsa vazia. Eu vou embora, ele disse. Espera, eu pedi. Você precisa me dizer o que eles querem. Ele parou, mas não se virou. Eu perguntei isso, Otto respondeu. E o que eles disseram? Eu perguntei. Otto virou só o rosto. Disseram que perguntas certas são portas. Ele respondeu. E que algumas portas não deveriam ser abertas por dentro. Depois foi embora. Fiquei sozinho na clareira. Olhei para a pedra. O pedaço de pão estava ali, sob o musgo. Parte de mim quis jogar aquilo longe e provar que era só pão, só pedra, mas eu não toquei. Meu corpo inteiro dizia, não chegue perto. Então voltei para casa quase correndo. Quando entrei, tranquei a porta 2 vezes. Fui ao banheiro, lavei o rosto e fiquei olhando para mim no espelho. Eu parecia diferente. Não fisicamente. Havia algo no meu olhar. Peguei o celular e abri a gravação da floresta. O vídeo tinha mais de 40 minutos. A imagem era escura, tremida, quase inútil. Mas o áudio estava lá. Minha respiração, a voz de Otto, meu nome. Ele falava das 3 pessoas, das previsões, das regras. Tudo estava gravado. Ou quase tudo. Em alguns momentos, o áudio falhava. Em outros, havia ruídos que podiam ser da floresta ou do microfone raspando no meu bolso. Perto do final, depois que Otto foi embora, apareceu um som baixo. Voltei, aumentei. Ouvi de novo. Parecia uma voz. Ou, talvez,
fosse só ruído. Talvez dissesse alguma coisa como: agora ele sabe. Mas não tenho certeza. Ouvi mais 3 vezes. Na quarta, já parecia outra frase. Na quinta, parecia só vento. Fechei o vídeo. Não queria transformar chiado em mensagem. Já tinha medo suficiente. Fiquei andando pela casa até o céu clarear. De manhã, o medo virou vergonha. Um homem adulto assustado por uma história absurda numa floresta. Pensei em chamar a polícia. Mas dizer o quê? Meu vizinho sai de madrugada e deixa pão numa pedra? Pensei em contar para alguém. Mas para quem? Marina? Um colega? Frau Klein? Abri o celular, pensando de novo em mandar mensagem para Marina. A última conversa dela ainda estava ali. A mensagem antiga no topo da tela parecia me encarar. Eu não quero brigar, só atende. Acima dessa mensagem, havia várias ligações perdidas daquela mesma noite antiga. Eu nunca tinha reparado em quantas. Talvez porque nunca quisesse contar. 1, 2, 3 e depois mais. Eu lembrava do celular vibrando naquela noite. Lembrava da raiva. Lembrava de pensar: se for importante, ela liga de novo. E ela ligou, mais de uma vez. Fechei o aplicativo. Passei o dia no automático. Trabalhei, fui ao mercado, comprei café, pão e uma garrafa de vinho que nem abri. Tentei lembrar do rosto da caixa, mas assim que saí, já não conseguia. Só lembrava das compras e do caminho de volta. À noite, conferi tudo. Porta da frente, porta dos fundos, janelas, garagem. Tudo trancado. Coloquei o celular carregando na cozinha, apontado para a mesa. Talvez quisesse provar que nada aconteceria. Talvez quisesse provar que algo aconteceria. Coloquei um copo de água ao lado da cama. Um só. Deitei. Estava exausto, mas o sono não vinha. Às 3h10, eu disse em voz baixa: eu não vou acordar. A última coisa que lembro foi olhar para o relógio e pensar: não vou dar esse gosto a uma história maluca. Então dormi. E acordei sentado na cama. A porta do quarto estava aberta. Peguei o celular. A tela acendeu. 3h17. Fiquei imóvel. Nenhuma batida. Nenhuma voz. Nenhum chamado. 3h17. Disse a mim mesmo que era normal. Meu cérebro só tinha me acordado no horário que eu temia. Então ouvi o som vindo da cozinha. Vidro encostando em madeira. Levantei devagar, a casa estava escura. Cheguei à cozinha e acendi a luz. 3 copos de água estavam sobre a mesa. Um perto da minha cadeira. Um na cadeira da frente. Um na ponta da mesa. Todos cheios até a metade. A água estava parada. Ou talvez eu só quisesse que estivesse. Lembrei da regra de Otto. Não beba água se houver 3 copos. Eu não toquei em nada. Conferi a casa inteira. Portas trancadas. Janelas fechadas. Nenhum sinal de arrombamento. Voltei para a cozinha. Os copos continuavam lá. Peguei o celular que eu tinha deixado gravando. A gravação tinha quase 3 horas. Assisti acelerando. Durante muito tempo, a cozinha apareceu vazia. Mesa sem copos. Luz apagada. Nada. Então, perto das 3h17, a imagem ficou mais escura por alguns segundos. Não apagou, só escureceu. Como se a câmera tivesse perdido o foco. Ou como se alguém tivesse passado perto demais da lente. Quando a imagem voltou, eu aparecia na cozinha, de pijama, parado diante do armário. Pegava um copo, depois outro, depois outro. Enchia os 3 com água, colocava sobre a mesa e sentava na cadeira da frente. Não na minha, na cadeira da frente, como se estivesse esperando alguém. Assisti sem respirar. No vídeo, eu ficava parado por quase 1 minuto. Depois olhava para a câmera. Meus olhos estavam abertos, mas eu não parecia acordado. Minha boca se mexia. O áudio estava baixo. Aumentei o volume. Voltei. Ouvi de novo. Não deu para entender direito. Parecia uma palavra curta. Talvez 16. Talvez desiste. Talvez meu próprio medo tentando legendar um ruído. Assisti mais uma vez. Dessa vez pareceu 16. Na vez seguinte não apareceu mais. Fechei o vídeo. Não queria saber. Ou talvez quisesse demais. Fiquei no meio da cozinha, olhando para os 3 copos, sem conseguir me mexer.
Lá fora, a rua estava silenciosa. A casa de Otto continuava escura. Mas a porta dele parecia aberta. Não muito. Só uma fresta. Fiquei olhando pela janela. Pisquei. Quando olhei de novo, a porta parecia fechada. Talvez sempre estivesse. Talvez fosse sombra. Talvez eu estivesse cansado demais para confiar nos olhos. Não fui até lá. Não naquela noite. Fiquei acordado até amanhecer. Quando finalmente tive coragem de sair de casa, encontrei algo na minha caixa de correio. Um papel velho, dobrado 3 vezes, sem envelope, sem assinatura. Dentro, havia apenas uma frase escrita à mão. Na terceira noite, não responda quando chamarem seu nome. Li a frase uma vez, depois outra, depois outra. A primeira noite já tinha passado. A terceira estava chegando. E eu ainda não sabia quem chamaria meu nome. Os 3 copos continuavam sobre a minha mesa. Eu não tive coragem de jogar a água fora. E desde então, uma parte da minha cabeça não para de repetir uma coisa. Eu achei que Otto Weber fosse o segredo. Achei que se eu descobrisse por que ele saía todas as noites às 3h17, tudo faria sentido. Mas Otto nunca foi o segredo. Ele era só o aviso.